iniciada, então. Estão conseguindo ver minha tela aí? Estão conseguindo ver minha tela? AutoCAD aberto. Sim, não? Sim. Tá. Então vamos começar aqui, ó. Na aula passada, na última aula, eu mostrei para vocês a planta toda colorida, né? E depois a impressão dela, que ela fica em preto. Na verdade, as cores definem espessuras de traço, na grande maioria dos casos. A gente também consegue trabalhar com cores, né? Se precisar, da nossa representação. Mas, via de regra, a, a, as cores, elas definem espessura do traço, né? Tipo de traço, espessura, e a cor, que vai ser em preto, na verdade. Então, a grande maioria vai ser impresso em preto. E vai alternar as espessuras dos traços, tá certo? Então, como é que a gente faz isso? Eu mostrei para vocês na aula anterior que isso, eu criei lá um layer, por exemplo, um layer paredes, né? Mostrei para vocês, na verdade, no arquivo que já estava aberto. Tinha lá layer paredes, layer cotas, né? Tinham vários layers, layers quadrilha, layers linha. Então a gente pode nomear, igual a gente está fazendo lá no SketchUp, né? Que a gente já criou um layer paredes, a hora que a gente trouxe as portas para inserir as portas e janelas, elas já tinham os layers delas criados, pré-determinados, né? Então a gente pode criar, assim, os layers de acordo com a utilização deles, né? Então eu defino, vou desenhar só as paredes, eu crio um layer paredes. Eu vou desenhar as margens de uma prancha, né, de impressão, onde vão lá as informações, o carimbo, as informações iniciais do projeto, quando a gente vai dar entrada num processo de prefeitura, por exemplo, né? Eu posso chamar de layer margens. Eu vou usar um layer cotas para medir no meu desenho, eu vou chamar de layer cotas, né? Eu posso colocar um layer pisos para representar as rachuras nos pisos nas áreas molhadas, por exemplo, numa planta baixa, coisa que nós vamos ainda atingir aqui nas nossas representações. Então a gente pode ir criando os layers camada por camada, uma por vez, de acordo com a necessidade. Conforme a gente for avançando no nosso desenho, nós vamos criando uma nova camada de desenho, né, referente àqueles elementos que nós vamos trabalhar. Nós aqui vamos criar um pacote de layers já, né? Nós vamos criar um grupo de layers para que vocês entendam qual é o pensamento que a gente utiliza aqui, né? Para as configurações e para as espessuras, a cor, esse tipo de coisa. Então a gente vai criar layers mais genéricos, não tão específicos, mas na hora da representação nós vamos trabalhar sim com os layers, aí os layers mais com os layers específicos dentro desses layers que a gente criou, tá certo? Então a primeira coisa que nós vamos fazer aqui, ó, eu vou lá na barrinha horizontal, ó, Layer Property Manager. Então nós vamos criar nossos layers de acordo com a nossa necessidade, tá? Então aqui, quando a gente abre o AutoCAD, automaticamente, quando a gente abre o AutoCAD, automaticamente o AutoCAD já cria um layer chamado de Layer 0. Nas versões mais antigas, não sei se nessa daqui ainda acontece isso, nas versões mais antigas ainda aparecia, além do Layer 0, aparecia um Layer Default, né? Que na verdade, o que o programa está fazendo?
quando a gente abre o AutoCAD, ele precisa já existir uma camada de desenho, que é a camada que a gente vem desenhando até então, né? Se eu der um comando line aqui, ó, tô lá representando meu desenho dentro do layer 0, dentro da camada de desenho 0, que é uma camada que o próprio sistema cria justamente para que a gente possa iniciar os nossos trabalhos, né? Se meu trabalho não precisar, não exigir várias camadas ou coisa do gênero, eu posso trabalhar simplesmente com layer 0. Quando a gente começa a trabalhar com desenho de edifícios, a gente trabalha com várias camadas. Por quê? Porque nós vamos ter que ter várias espessuras, vários tipos de traço ao longo da nossa representação. Então a gente vai fazer aqui a criação de 10 layers, do layer 1 ao layer 10, e eu vou explicando para vocês vão entender o processo, tá bom? Então aqui, ó, vou clicar New Layer, Layer 1, né? Criou o Layer 1. O que nós vamos trabalhar aqui agora? Cada layer, nós vamos associar uma cor a esse layer, tá? Então, em cada layer, nós vamos associar uma cor ao layer, que é a cor que vai definir a espessura do traço lá na hora da impressão, tá? Eu costumo colocar aqui, se a gente for clicando, ó, eu coloquei aqui layer 1, se eu for clicar vai abrir o layer 2, layer 3 e assim sucessivamente, né? Eu, particularmente, gosto de trabalhar colocando layer 01, layer 02, layer 03. Por que isso? A ordem dos layers deles aparecerem, tanto aqui como na barrinha aqui de layers, depois que esses layers, ó lá, ó, tá vendo os layers que a gente criou? Já estão lá, ó, né, que eu acabei de criar, eles já estão aqui, ó. Essa ordem, ela vai depender de uma relação alfanumérica, quer dizer, ela usa letras e números como sequência, né, como ordem. Então, se eu tenho lá, por exemplo, todos eles vão estar chamando de layer, a parte alfabética, né, as letras vão ser iguais. O que vai diferenciar eles são os números. Se eu tenho o número 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, assim por diante, percebam que o 1 vem antes do 2, né? O 2 vem antes do 3, assim sucessivamente. Então, se eu tenho lá layer 1 ao invés do layer 0, 1, depois layer 2, 3, 4, 5, 6, até 10, né? O 10, ele começa com 1, então ele vem antes do 2. Então, se eu tiver o layer 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, por exemplo, a hora que eu for abrir meus layers, vai estar lá, layer 1, layer 10, layer 11, layer 12, layer 13, layer 2, layer 3, layer 4, entendem? Imaginem, é óbvio que é uma situação extremamente exagerada, o que eu vou colocar aqui, mas imaginem que a gente tem lá 40 layers, né, nomeados dessa maneira. Então, eu teria lá layer 1, layer 10, 11, 12, 13, 14, 15, até 19, depois vinha layer 2, layer 20, 21, 22, depois layer 3. Então, para que não ocorra isso, eu gosto de renomear ele como layer 01. E aí, renomeando o layer 01, deixa eu só fechar o layer 2 que a gente tinha criado, renomeei o layer 01, tá? Que vai usar um traço fino. Vou vir aqui na cor e vou escolher Color Index Color 1, Color 1. Percebam que quando eu selecionei aqui, vai aparecer em cima aqui, logo acima, né? Olha lá, Index Color 1. Que é uma cor, entre aspas, né? É uma cor pura. Percebam que as cores até o layer 7, até a cor 7, não layer, até a cor 7, elas têm nome.
a partir da cor 8, ela é definida por um número, tá? Então aqui, ó, percebam que é uma barrinha simples aqui, depois tem uma barra composta, né, com mais variações dessas cores. Então, layer 1, eu vou escolher a cor 1. Vou criar um novo layer. Percebam que agora está chamando de layer 1, né? Porque ele não reconhece o 0 lá. Layer 02. Layer 02, vai usar a cor 2. Layer 3. Então, vou fazer isso até o layer 10. Layer 3 vai usar a cor 3. Layer 4, layer 04, vai usar a cor 4, cian, né? Layer 5 vai usar a cor 5. É a cor que a gente usa, por exemplo, para representar as paredes, um traço grosso. Já explico isso de novo. Layer 6, a cor 6, index color 6, que é a magenta. Layer 7 vai usar a cor 7, que é white, na verdade, branco, né? É black or white. Ele é white porque nós estamos com o fundo preto. Se a gente tivesse com o fundo branco, ele apareceria como preto, tá? E tudo que a gente representar em branco, depois a gente define que ela vai ser impressa também em preto. Cor 7, layer 8, layer 08, cor 8, layer 09, cor 9, e layer 10, cor 10 agora já não está mais nessa barrinha simples aqui, ó. A cor 10 é uma cor da paleta composta lá de cores, tá? E ela já não tem nome, ó. A partir da 8, elas são só números, né? Layer 10, cor 10. Percebam que o layer 1 e o layer 10 tem cores muito próximas, né? Só que ela é reconhecida como a cor 1 red, que seria o vermelho puro. A cor 10 é um vermelho um pouquinho mais fraco que a cor 1. Para o sistema, quando a gente estiver representando a nossa visão, a gente não vai conseguir identificar essa diferença. Para o sistema, essas cores são diferentes, tá? Essas cores, uma vai ser impresso em preto, um traço fino, a outra vai ser impresso em vermelho, num traço fino. Vou explicar isso agora, então. A gente criou os layers. Layer 1 usa a cor 1, né? Layer 01 usa a cor 1, que é a cor pura, a cor red. Layer 2 usa a cor 2, que é o yellow. Layer 3 usa a cor 3, que é o green. Layer 4 usa a cor 4, que é o cyan. Layer 5 usa a cor 5, que é blue. Layer 6 usa a cor 6, que é o magenta. Layer 7 usa a color 7, que é white, que é o branco. Layer 8 usa a cor 8, que é um gray, né, um cinza, mas na verdade é cinza escuro, cinza claro. Então, a partir do layer 8, lembrando que cinzas são tons, né, branco, preto, e os cinzas são as misturas do branco e do preto, né, branco e preto são tons. Mas nós vamos entender aqui como cores. Layer 8, a cor 8. Layer 9, a cor 9. Layer 10, a cor 10. A partir do Layer 8, todas as cores que eu defini agora, que não sejam da red até o white,
não sejam essas 7 primeiras, todas as outras cores elas vão ser impressas na própria cor na hora que a gente for trabalhar na impressora. Num primeiro momento, para a criação dos layers, o que a gente precisa? Criação do layer. Layer 1, cor 1, layer 2, cor 2, layer 3, cor 3, e assim sucessivamente até o layer 10. É só isso que a gente precisa configurar nos layers, tá bom? Vou fechar, dei um OK. Então aqui meus layers todos criados, certo? Então os layers todos criados, e agora sim eu vou para a configuração das penas desses layers, tá? Vou criar um grupo de penas aqui. Então eu abri a impressora, né? Ó, o íconezinho do plot da impressora. Íconezinho do plot da impressora, pode ser Ctrl P aí, né? Como tecla de atalho, tá? Abrir. Normalmente, quando vocês abrirem, ela vai estar com esse perfil, com essa característica aqui, ó. Vou entrar lá embaixo, no canto baixo, lá direito. Vou estender a minha área. Tá certo? Aqui agora, ó, eu tenho as configurações de penas. A minha já está criada aqui, ó. Tá bom? Eu vou criar uma nova aqui. Então, eu vou entrar e vou escolher aqui a CAD, ó. Vou escolher a CAD como perfil, como base para eu definir as minhas penas. E agora eu vou entrar aqui em Edit, configuração, né? Nós criamos, percebam que nós criamos os layers da Color 1 até a Color 10, certo? Da Color 1 até a Color 10. E agora nós vamos criar as configurações de cores conforme o interesse da impressão. Então percebam o raciocínio que nós usamos aqui. Isso foi uma situação local que a gente gerou essa condição, né? Já expliquei na aula passada, porque todos os escritórios eles usavam um único escritório que prestava serviço para eles na hora da impressão, na hora de imprimir esses projetos, que eram pranchas grandes, né? Ainda continuam sendo, eram pranchas grandes, e só tinha um único escritório que tinha uma plotter, que de maneira bem simplificada, ela é muito mais tecnológica, né? Mas de uma maneira bem simplificada, a plotter é uma impressora grande, tá? Que na época custava muito caro. Então a gente criou um padrão para que todo mundo que enviasse os trabalhos para esse escritório pudessem manter uma mesma configuração para facilitar também para esse escritório. Senão toda vez que um escritório diferente entrasse com um projeto para impressão com eles precisavam criar um pacote de penas. Eles precisavam criar um grupo de penas, né? Eu mostrei para vocês na aula passada lá uma tabela de impressão que tratava disso. Então, eu vou aqui agora, ó, vou criar Color 1, né? Vou clicar na Color 1, desculpe, não criar ela, porque ela já é do sistema, né? Vou clicar na Color 1 e vou dizer aqui, ó, na Properties, as propriedades da cor 1. Quando eu for imprimir, propriedades relacionadas à plotagem, né? Relacionados ao plot, a plotagem do meu projeto. Selecionei a cor 1 e vou aqui, ó, e vou buscar em qual é a cor que vai ser impressa. As propriedades aqui, quando ele pede color, ele está querendo que você defina a cor que essa cor 1 vai ser impressa. Eu poderia colocar uma cor 1, uma cor vermelha e imprimir ela em verde, se eu quisesse. Ó, minha cor 1, minha cor vermelha, quando eu for imprimir, vai aparecer em verde. Eu poderia fazer isso. No nosso caso aqui, cor 1, color 1, color black, desculpe. Layer 1, né? Layer 01, cor 1, vai ser impresso em preto. Na espessura, line weight aqui, ó. Na espessura 0.1. Ou seja, 0,1, 0.1
milímetros, é 1/10 da espessura do milímetro. Percebam quanto é fininha essa linha, né? 1/10 de 1 milímetro, 0,1 milímetro. Então, olha que raciocínio simples que a gente adotou aqui. Cor 1, layer 1, desculpe, nós criamos o layer 1 e associamos a cor 1 a ele, né? Layer 1, cor 1, pena 01, traço fino. Cor 2, também black, layer 2, layer 02, vai usar a cor 2, que vai ser impresso em preto, na pena 02. Percebam que aqui já demonstra, ó, que a pena 02 é o dobro da espessura da pena 01, né? A própria representação ao lado aqui, ó. Pena 02. Cor 3. Black. Vai ser em preto. A cor 3 vai ser impresso em preto. No traço 03. Cor 4. Também em preto. Do 1 ao 7 vão ser todas em preto. Também em preto. No traço 04. Então, layer 4 vai usar a cor 4 e vai ter uma espessura de 0,4 milímetros. Cor 5, que é o traço grosso que a gente mais utiliza, vai ser impresso em preto. Layer 5, então, layer 05, vai usar a cor 5 e vai ser impresso na espessura de 0,5 milímetros. Cor 6, um traço mais grosso ainda, quando eu precisar de algo com mais destaque ou for fazer uma representação numa escala maior de desenho. Que se eu fizer um desenho numa escala muito grande, que o desenho fique num tamanho muito grande, se eu usar um traço grosso num traço 5, por exemplo, ele vai aparentar fino proporcionalmente ao desenho. Então, em raras exceções, nós usamos aí o layer 6 ainda como traço grosso. E aí eu vou lá, né? Layer 06, vai usar a cor 6 e vai ser impresso na espessura de 0,6 milímetros. A cor 7, ela tem um diferencial. Também black, layer 07, da cor 7, em preto. Inicialmente seria um traço 07. Mas eu falei para vocês que o 05 é o traço que a gente mais usa, né? A Color 5 lá é o traço que a gente mais usa. Raramente a gente usa 06. Seguindo a ordem aqui, se raramente a gente usa 06, praticamente a gente não utilizaria uma 07, porque é um traço muito grosso para representação técnica. Vai parecer que borrou o seu desenho, lá vai misturar linhas, vai embolar linhas, tá? Então, a depender, quando que a gente usaria uma pena 07? Se eu quiser fazer uma margem, por exemplo, da minha prancha de desenho, se eu quiser fazer uma margem com um traço muito grosso, que a gente usa realmente um traço grosso para contornar o nosso desenho, para fazer a margem da nossa prancha, para ficar bem representada, bem visível essa margem, né? Então eu poderia usar essa 07 nessa ocasião de margem, assim, seria a única situação que a gente usaria essa pena 07, tá? Então, qual é o recurso que eu gosto? Pode ser 07? Pode ser. Qual é o recurso que eu uso normalmente para esse Layers Colors, para essa Color Set? Eu vou lá e uso, lembram que eu mostrei para vocês lá na configuração anterior, lá que tinha apenas 00 numa tabelinha de impressão, né? Apenas 00, eu uso ela com 0,05. Quer dizer, o Layer 7 eu vou usar um traço mais fino do que o traço da Color 1 lá, que é o traço mais fino comumente utilizado. Tá? Vão ser raras as opções também, as situações que ela vai ser utilizada, tá? Mas menos rara do que se ela fosse um traço muito grosso, no caso de representação técnica aqui. Tá certo? Então, do layer 1 até o layer 7, todas elas estão em preto. Ó. Percebam que se eu acrescentar a cor 8, já vai mudar aqui, vai deixar vazio aqui. Por quê? Porque agora tem mais de uma configuração, né?
Se eu usar o Layer 8 aqui com as outras habilitadas, ó, ele tem mais de uma configuração. Então, do Layer 1 ao Layer 7, que usa da cor 1 à cor 7, todas elas vão ser impressas em preto. E aí as espessuras, elas vão alterar do fino. Então, Layer 1 usa um traço fino. Layer 2, um traço fino médio. Layer 3 é um traço médio. Né? Lembrando que a gente usa a que a gente mais utiliza é entre o Layer 1 e o Layer 5. Entre a cor 1 e 5, que a 5 é a mais utilizada para representação de traços grossos. Né? Então, o Layer 3 está exatamente no meio dessa distância, traço médio. Então, Layer 1, cor 1, que se atribui a cor 1 a ele. Né? É um traço fino. Layer 2 é um traço fino médio. Layer 3, um traço médio. Layer 4, um traço médio grosso. Layer 5, um traço grosso. Layer 6, um traço muito grosso. Layer 7, um traço muito fino. Todas elas em preto. A partir da cor 8, vai ser Use Object Color. A partir da cor 8, ele vai ser impresso na própria cor, né? E nós temos toda aquela paleta lá que a gente tinha visto lá na hora de configuração do layer, ela está distribuída aqui, tá? A partir do Layer 8, então, elas vão ser todas impressas na cor 8. O que eu vou fazer aqui, então? Eu já vou clicar na cor 8 aqui e vou arrastar até a última cor, vou dar um Shift, setinha no teclado, e vou clicar aqui, ó, selecionei todas as cores da cor 8 até a cor 255. Porque todas elas vão usar Use Object Color, né? A própria cor do objeto, a própria cor definida aqui. E a espessura delas vai ser sempre um traço fino, tá? Apenas 0,1 lá. Tá certo? Então agora, ó, sempre que eu clicar em qualquer uma delas, elas estão sempre na própria cor, sempre com 0,1 milímetro de espessura. 1/10 do milímetro lá de espessura. Tá? Se eu quiser, dentro da minha representação, usar uma outra cor, vou usar um verde diferenciado lá e eu quero que ele represente um elemento que deveria ser com um traço grosso. Aí eu vou escolher a cor que eu quero e vou definir ela, que ela vai ter lá um traço grosso, ó. Ela vai até 2 aqui, vai até 2,11 milímetros, né? Que é um traço extremamente grosso quando a gente está falando de representação técnica. Para esses casos, se eu mandar para um terceiro aqui para plotar, né? Se a nossa configuração, a hora que ele olhar o desenho e ver o desenho com essas cores, e ele já sabe que uma parede usa azul, que uma janela e uma porta usa amarelo, que as linhas usam vermelho, a hora que a pessoa observar todo o seu desenho aqui na nossa região, ele já sabe qual é a configuração de penas que você está usando. Quando a gente criou isso lá em relação ao laboratório, nós criamos justamente por isso, porque a hora que ele observasse a representação do nosso desenho, né, eu estou clicando, estou alternando, está tudo em preto aqui, ó, ele já sabe como configurar a máquina dele e provavelmente ele já tinha lá, provavelmente não, ele já tinha, foi ele que, né, foi esse escritório que criou esse padrão, e nós acatamos ao padrão, porque é um padrão muito simples, muito lógico, né? Layer 1 usa cor 1, pena 01. Layer 2 usa cor 2, pena 02. Layer 3 usa cor 3, pena 03. Layer 4 usa cor 4, pena 04 e assim por diante. Então fica muito fácil de trabalhar. Nós podemos trabalhar, como eu falei para vocês, em vez de eu chamar de Layer 5, eu poderia chamar de Layer Paredes, né? Chamar só de paredes lá, certo? Se eu atribuir a meu Layer Paredes a mesma cor 5, automaticamente eu estou seguindo o padrão dessa impressão, tá? Vou criar a cor para a cor 5, porque tá aqui na impressão, tá associada à cor. Eu posso criar um layer paredes usando um layer 5 para fazer todas as paredes,
E eu posso criar um layer margem, que é para fazer a margem da minha prancha, que também se utiliza normalmente de um layer 5. Os dois vão usar a cor 5. Os dois vão ser impressos em preto numa espessura de 0,5 milímetros. Então eu posso sim nomear esses layers com os nomes dos elementos que eu estou trabalhando, assim como a gente está fazendo lá no SketchUp. Tá? Eu estou criando essa configuração do layer 1 ao layer 10 para vocês aqui, para que vocês entendam o princípio da plotagem aqui. Tá? Então eu vou dar um Save As aqui agora, já configurei do layer 1 ao layer 10, né? Já configurei todas essas cores. Vou dar um Save As e vou chamar aqui da pena Novotec. Olha lá. Certo? Criei a pena Novotec só para ficar diferente da minha configuração lá, para eu finalizar. Vocês vão criar no AutoCAD de vocês essa pena e vão chamar a pena com o nome de vocês, por exemplo. Tá bom? Vai colocar o nome lá de vocês. Vou dar um exemplo aqui do Alexandre, né? Alexandre fez a configuração toda, vai colocar aqui Save As, nome Alexandre, vai criar o pacote de penas dele lá. Tá? Então, Novotec, salvei aqui, vou dar um Save Close. Agora eu já tenho aqui, ó, o pacote de configuração de plotagem Novotec. Vou manter o Novotec aqui, ó, vou aplicar o layout, vou dar um cancel, vou fechar aqui. Então vamos trabalhar aqui só para já está acabando o nosso tempo, né, por conta da reunião que nós vamos ter agora. Então nós vamos ficar na configuração aqui das penas, das impressões. Nas próxima aula a gente trabalha a planta baixa, tá bom? Então aqui, ó, eu vou escolher o layer, vou lá no layer 01 e vou criar uma figura aqui com layer 01, ó, 9 horas, certo? Criei lá um retângulo com layer 1. Percebam que se eu quero mudar a cor, ó, percebam que eu estou no layer 1 e a cor que eu estou trabalhando, ela está vinculada ao layer. Eu poderia mudar aqui, ó, yellow, e a minha cor lá na minha configuração, o yellow vai ser no traço 02, né? Ele funcionaria para a impressão, mas eu estou trabalhando dentro da mesma camada de desenho, tá? Embora eu esteja trabalhando com cores diferentes, e na hora da minha impressão, vamos simular uma impressão aqui, ó, para que vocês entendam. Já está lá no Novotec. Deixa eu só colocar uma configuração. Vou Professor, trabalhar como... Oi. Em qual sala que eu vou ter que entrar para ir na reunião? Se você entrar em calendário, lá no calendário vai mostrar a reunião agendada para hoje. Daí você consegue clicar lá no link e entrar na reunião, tá bom? Que horas que é mesmo? Começa agora às 9, já tá com 1 minuto, mas a gente só vai finalizar aqui, já tô encerrando, tá? Daí nós vamos para lá. Então aqui, ó, eu coloquei lá DWG para PDF, para salvar como um arquivo PDF, por exemplo, né? Poderia achar minha impressora aqui, tá? E aí eu tô lá já com a configuração que eu criei já gerada, ó. Vou lá dar um preview, ó. Um preview, né? Ó, percebam que a espessura de um traço é diferente da outra, ó. Uma tá com traço fino, a outra tá com traço fino médio quando eu aproximo, né? Eu vou exagerar aqui para que vocês percebam isso, ó. Em vez de eu trabalhar aqui com uma cor 2, eu vou trabalhar com uma cor 5, ó. Tá? E vou lá para impressão de novo. Já estava configurada. Olha agora quando eu aproximo, olha a diferença da espessura dos dois. Então, com relação a espessuras, se eu mudar a cor aqui, ela vai funcionar, mas eu estou dentro de uma mesma camada, tá? Então a gente nunca trabalha a cor. Aqui sempre vai ficar by layer, porque by layer está vinculado ao layer que a gente criou, né? E sempre que a gente quiser trabalhar com uma espessura diferente de traço, com uma cor diferente, nós vamos trabalhar com um layer diferente. Então vou colocar aqui o layer 2,
Vou criar uma outra aqui, ó. Vou pegar o layer 3. Pegar o layer 4. Vou pegar o layer 5. Só pra gente, pra eu finalizar aqui, ó. Vou pegar o layer 5. E agora vou pegar o layer 10. Vou pegar o 8 no cinza. E vou pegar também o layer 10 para vocês verem a diferença, né? Vou até colocar bem próximo aqui, ó, tá? E agora vamos lá para a configuração. Eu já estou lá com a configuração de penas, ó. Então percebam que minhas linhas elas saíram todo com traços de espessuras diferentes, né? Ó, os traços mais finos aqui, layer 1, traço fino, layer 2, fino para o médio, layer 3 já é um traço médio, ó. Se a gente comparar o 3 com o 1, ele já dá diferença. Layer 4 é um médio grosso, layer 5 um traço grosso, ó. Tá? E o layer 8 é cinza, ele não é preto mais. Ele está impresso em cinza, ó, porque ele usa a própria cor, né? Use Object Color. E o layer 10 também, embora no meu desenho pareçam a mesma coisa, o sistema entende que o layer 1 usa a cor 1, traço fino em preto, e o layer 10 usa a cor 10, traço fino, só que na própria cor. Tá? Então, tá aí. A aula de hoje vai ser só essa configuração, então, porque a gente já está 4 minutos atrasado para a reunião lá com os representantes de sala. Eu vou parar a gravação aqui.